mitos na família, né? Existem vários tipos de mitos na família. Existem mitos relacionados à sexualidade, existem mitos relacionados a situações, né, tabu, como problemas de saúde, né, loucura, né? Alguns mitos muito fortes, né? Então, são 4 mitos muito fortes dentro da família: morte, sexualidade, loucura e dinheiro. Então, a gente vai falar sobre dinheiro, porque o nosso, né, o calcanhar de Aquiles de quem trabalha a constelação familiar com eixo na carreira, com foco na carreira, e aí constelação a gente sempre acha, mas eu vou trabalhar a ancestralidade. Quero trabalhar isso, quero olhar para isso, quero olhar para aquilo, né? E aí, o que a gente precisa entender, né? A família da gente, ela tem uma assinatura, né? Nossa família, ela tem uma assinatura, tá? Então, existe o Jung, ele foi um discípulo do Freud, né? Que ele foi uma grande contribuição para a ciência, para a ciência dentro da academia, dos estudos da psicologia, porque ele descobriu o inconsciente coletivo, né? Então, a gente, quando trabalha com terapia sistêmica familiar, para poder ajudar o indivíduo, a gente precisa trabalhar com a perspectiva do inconsciente coletivo, entender essa coisa do inconsciente coletivo. Por quê? A família, ela está dentro do inconsciente coletivo, percebe? Imagina uma esfera grande, que é o inconsciente coletivo, e uma esfera menor dentro dessa esfera grande, que é o inconsciente da família, né? Então, a família e o inconsciente coletivo estão, né, lá desde que sua família existe, lá desde a sua primeira geração, né, que existe desde que o mundo é mundo, né? Então, a nossa família, ela vem passando de geração em geração, de séculos em séculos, de eras em eras. Ela vem passando por vários eventos, né? Muitos eventos. Os nossos ancestrais passaram por muitos eventos. Eventos dentro da família, eventos coletivos que afetaram a família. Então, o que acontece? Esses impactos, esses eventos, esses impactos, então, um exemplo de eventos que aconteceram dentro da família, né? Que podem ter trazido muito sofrimento, mas que também podem, por exemplo, ter fortalecido a família, né? Não é só pelo lado negativo, porque as famílias têm muitas competências, né? Então, um exemplo de eventos que podem afetar a família negativamente, num nível intrafamiliar, num nível sistêmico, são mortes, assassinatos, desaparecimento de pessoas que foram para guerras e ninguém soube mais notícias, sumiram, né? Situações que aconteceram, tragédias dentro da família. Então, assim, muitas frustrações, né, que aconteceram lá no sistema familiar da pessoa, e aí, né, isso ficou ficou um trauma registrado dentro do sistema. E existem, né, os eventos coletivos que também afetam o sistema, que pressionam o sistema de fora para dentro. Então, os eventos coletivos, como guerras, pandemias, desastres naturais, certo? Que fazem com que a família passe também aí por às vezes até uma desestruturação, né? Como alguns eventos que acontecem que morrem muitos membros dentro da família. Então, o que significa isso, né? O que isso quer dizer para a gente, né? Que, de acordo com a teoria, né? Meu pai faliu, minha tia também, o que fazer para não ser fiel a isso? Na ancestralidade, tá? Vamos lá. Presta atenção nessa live que você
vai ter respostas de repente, tá? Deixa a coisa andar. Então, o que acontece? Quando quando esses eventos acontecem numa geração anterior, a forma como a família lidou com aquilo foi um rito, certo? Então, se eu estou falando de mito, eu tenho que falar de rito dentro do contexto da família. Porque para um mito se estabelecer dentro da família, antes de se tornar um mito, ele passou por um processo que foi um rito. Entendeu, Flauberto? Então, o que acontece quando a gente, já que você fez essa pergunta, né? Então, o que acontece? A família lá atrás, ela vivenciou, por exemplo, uma história muito difícil, uma tragédia lá, uma situação de falência, como você mesmo colocou. Ou uma guerra que trouxe muita escassez para aqueles membros, por exemplo, né? Então, então aquilo ali fez com que a família tivesse que adotar padrões de comportamentos, enfrentar situações, enfrentar sentimentos, talvez conflitos, muita angústia, muita dor. Aquilo ali gerou um padrão emocional ali, né? Sobre aquele evento que afetou aquela geração ali, certo? E aí, o que acontece? Estabeleceu-se um rito que ele passou por um processo a família passou por um processo de ter que adotar comportamentos, talvez guardar segredos, né? Por questões de sobrevivência, para proteger alguém do clã, entendeu? E aí, esses acontecimentos, eles criaram um modelo de funcionamento dentro daquela geração, daquelas pessoas, daqueles membros, e que também podem ter se transformado em crenças, porque houve um trauma dentro da família ali. Certo? E aí, o que acontece? Esse trauma, essa marca, ela fica registrada no inconsciente coletivo da família. Aquele registro no inconsciente coletivo da família. E aí eu tinha dado até um exemplo. A gente sempre tem, né, exemplos de situações de pessoas que passaram por guerras, os descendentes, eles vivenciam situações inconscientes, né, de crenças de escassez, por exemplo, relacionadas aos traumas vividos pelos ancestrais, né? Como, por exemplo, estocar comida sem precisar, comer demais, né? Comer mais do que precisa para compensar aquele ancestral que passou muita fome. Então, é uma crença, né? Que ficou lá, né? Dentro daquele sistema, houve um rito ali, né? Uma situação. As pessoas estabeleceram seus ritos de sobrevivência e isso acabou migrando para a geração da frente. Então, essas energias, né, que a gente chama de inconsciente coletivo da família, ela acaba indo para os descendentes também de forma biológica, genética. Porque o trauma, ele é um evento psicofísico. Toda descarga que os seus ancestrais vivenciaram no sistema nervoso gerou comportamentos, né? Essas descargas elétricas, elas foram gravadas no corpo, porque o sistema nervoso emite descargas elétricas o tempo inteiro. E muitas vezes essas pessoas foram pegas, apanhadas, sem ter estratégias para lidar com aquilo.
Então, essas descargas, elas são jogadas no corpo, porque o trauma é um evento psicofísico. Não é um evento psicológico, ele é um evento psicofísico, né? A teoria dos campos mórficos, quando trabalha as alterações de geração em geração que a família vai passando, né? E aí, essas alterações, elas vão indo para as próximas gerações, tanto positivas como não. Então, esse é um ponto para a gente entender que aqueles ritos vivenciados por aquela família, através da psicodinâmica emocional daquela família que se transformou, né, nesse campo, como é que a gente pode dizer, do inconsciente familiar, né, aderiu-se ao inconsciente familiar, e aí depois veio para o DNA, passa de uma geração para outra. Então, os mitos, eles são heranças herdadas da geração anterior para a geração futura, certo? Decorrentes desses eventos, né, que trouxeram dor, que trouxeram crenças, que trouxeram rituais. Eles podem ser expansivos ou não, porque cabe a gente decidir o que fica e o que sai, quando a gente toma consciência disso, né? Então, gente, esses desejos não concretizados pelos seus ancestrais, né? Tudo isso pode ficar, se tornar um vazio, né? Uma dor, e aí os futuros descendentes vão olhar para aquela dor. Inconscientemente, eles podem estar criando travas na vida financeira, na vida profissional, na fluidez, na sua liberdade, porque eles estão olhando para aquele sofrimento. Eles estão identificados com a dor daquele ancestral, né? Porque nós estamos conectados com o inconsciente familiar, com o inconsciente coletivo da nossa família, né? Então, nós temos um eu biológico, individual, que é nele que nós temos que trabalhar, para que a gente possa tomar consciência de um outro eu, que às vezes a gente não sabe que está atuando, mas que atua muito, que é como se fosse aquela parte, sabe a metáfora do iceberg? Aquela parte que a gente só visualiza daqui para cá, né? Mas que está lá submersa, mexendo com a gente, tentando parar a gente, né? Então, assim, eita, bati aqui no telefone, desculpa. Então, assim, é a gente perceber, né, que esse eu sistêmico, ele precisa ser tomada a consciência dele. E que nós podemos estar ancorando dores, nós podemos estar identificados com dores, identificados com frustrações, com perdas, com faltas dos nossos ancestrais. Por isso que acontece essa coisa do mito, né? Então, interessante a gente entender isso, certo? Boa noite quem chegou aí, Cláudia, Adriana, quem está por aí, tá, gente? Sejam bem-vindas, bem-vindos, certo? E aí, gente, essas frustrações, esses não concretizados, esses traumas de lá de trás, que geraram, né, ritos, eles viraram uma marca psíquica, né? Migraram para gerações futuras e aí toda a família tem mitos. E o mito que eu vou falar para vocês, que a gente vai falar aqui hoje, é são os 3 mitos, existem vários, mas são 3 mitos muito interessantes para poder ilustrar, para vocês entenderem, né? Essa coisa dos mitos. Então, por exemplo, às vezes as pessoas dizem assim, mas eu estou travada no financeiro, Patrícia, como é que a constelação pode me ajudar? Como é que a constelação... Então, gente, a gente tem que acessar essa memória, esse inconsciente da família. A gente tem que ver, né, qual é o mito que tem na sua família, que você está olhando, que você está honrando esse mito, né? Para poder compensar a dor de alguém. Será que você está compensando a dor de alguém?
Será que você está honrando alguém que lá nas histórias que aconteceram, houve alguma exclusão, né? Então, só para a gente entender, as ordens do amor, elas existem para a gente perceber onde o mito está encaixado, né? De onde ele vem. Porque a pessoa pode estar numa trava, por exemplo, em relação ao dinheiro, e ela pode estar presa num mito da família, né? Dentro de alguma ordem aí. Então, quais são as 3 ordens do amor? Pertencimento, dar e receber e hierarquia. Só que a gente hoje não vai falar das 3 ordens. Eu quero que você entenda o que é mito e como é que ele vem de uma geração para outra, né? E aí, esse ponto é interessante porque, assim, algumas famílias estabelecem, inclusive, rituais e elas constroem suas frases. E, geralmente, as mulheres... Eu tenho muita cliente mulher, e homens também, né? Eu também tenho bastante clientes do sexo masculino. Mas, assim, as mulheres, elas chegam muito, né, para mim, com as vozes impostoras relacionadas a muitos mitos dentro da família. Mas vamos lá, o primeiro mito do dinheiro, né? O primeiro mito do dinheiro que eu separei aqui para vocês, que eu acho interessante, é o dinheiro como sofrimento. Esse é o primeiro mito do dinheiro. Então, para algumas famílias, né, de uma geração para outra, o dinheiro, ele está muito associado ao sofrimento. E aí você diz, não, mas eu não. Comigo saiu esse negócio de dinheiro como sofrimento, eu não acho isso não, você não acha. Lembra da história da metáfora do iceberg? O eu consciente, o eu individual e o eu sistêmico? Você pode não achar, mas pode ser que tenha um eu aí, entendeu? Que está pela lei, aí volta para as ordens do amor, pela lei do pertencimento e pela lei do amor, honrando alguém na família que vivenciou um rito relacionado a dinheiro como sofrimento. Então, o que pode ter acontecido nessa família? Essa família pode ter enfrentado guerras, e aí a guerra trouxe muita escassez, né? Muita dificuldade para conseguir recursos, né? Isso é um exemplo do dinheiro isso não significa que são os únicos, né? Existem vários exemplos. Então, você pode ter, a sua família pode ter ritos relacionados a questões de guerras, ter que acumular muito, ter dificuldade de soltar as coisas, precisar acumular, né? Outra coisa também que pode estar associada ao dinheiro como sofrimento, né? Falência financeira mesmo, né? Então, a falência trouxe muito sofrimento para aqueles membros. E, às vezes, até segredos, né? Segredos. E aí, essa falência, ela pode ter gerado, na época, separações, rupturas, ter gerado dor, muita culpa, sabe? Sentimento de incompetência, o sofrimento psíquico. Aquilo ali ficou como uma marca psíquica no inconsciente da família. E aí, algumas pessoas podem vivenciar, né, essa dor na vida atual de forma inconsciente, fazendo com que o dinheiro não venha para elas de uma forma leve, de uma forma fluida. O dinheiro tem que estar sempre associado ao sofrimento, ou trazer dor, ou a pessoa não escolhe ganhar dinheiro, não quer ganhar dinheiro porque existe um medo de que aconteça
alguma coisa inexplicável, são medos inexplicáveis, né? Então, assim, é importante a gente perceber, né, que o dinheiro associado ao sofrimento, ele está relacionado também a traumas dentro da família, né? Pode ter havido uma viuvez, né? Um abandono. Então, a gente precisa, né, abrindo uma constelação, é possível você perceber aquela situação que gerou esse mito do dinheiro como sofrimento e que pode estar afetando, né, os descendentes na sua liberdade financeira. Outro mito também muito comum, né, é o dinheiro como sujo, né? Então, assim, se você olhar para o seu eu biográfico, você pode lembrar de frases que façam com que você veja o dinheiro como sujo. Vai, pega, menino, vai lavar a mão que você pegou em dinheiro, né? Então, isso é uma forma, uma coisa que você pode ter escutado muito, né? Na sua infância, de que o dinheiro é sujo. Então, esse é um ponto. Mas existe também, né? O dinheiro como sujo, como um mito dentro da família, tá? E aí, quando o mito do dinheiro como sujo na família está anexado a crenças arraigadas dentro do sistema, pode ter acontecido, não é uma regra, porque existem inúmeras situações que podem ter feito com que o dinheiro seja visto como sujo na família. Uma delas é situações de corrupção, situações de brigas por causa de herança, injustiças cometidas entre os membros da família relacionadas a partilhas, a dinheiro, a méritos, entre tantas situações que acontecem dentro da família, que trazem desequilíbrios, rupturas e até violência, né? Então, isso é um ponto, né, do dinheiro como sujo. Assassinatos, os membros podem ter cometido assassinatos dentro da família por causa do dinheiro, subjugar, né, outros clãs por causa do dinheiro. Então, assim, pode ter existido situações dentro do sistema que podem fazer com que exista a crença do dinheiro como sujo. E aí essa crença está no inconsciente da família, porque, né, gerou uma série de comportamentos, uma série de sofrimentos, e aí até segredos, né, porque situações assim podem ter feito com que ganho de dinheiro ilícito dentro da família, enfim. Então, situações que fazem com que muitos segredos existam, ritos ali precisaram ser criados, comportamentos, ritos para proteger o segredo ou a pessoa relacionada ao segredo. E esse conjunto de coisas, ele vai como herança para a próxima geração. Então, comportamentos inconscientes são muito comuns nas famílias que têm a crença do dinheiro como sujo, né? E aí a pessoa não se permite desfrutar do dinheiro. E às vezes ela ganha o dinheiro, mas ela tem que gastar logo. Às vezes ela tem até uma facilidade de ganhar aquele dinheiro, mas ela não consegue ficar com o dinheiro, né? Então, às vezes acontece isso. Muita gente tem essa coisa de dizer assim, poxa, dinheiro na mão do fulano rende, faz milagre. E na mão do cicrano não faz milagre, não rende. Ganha o dinheiro, mas não consegue fazer o dinheiro render. Porque tem alguma coisa ali relacionada a esse mito do dinheiro como sujo, né? Então, assim, investigando isso, é possível você perceber
que o dinheiro pode ficar com você. Dinheiro, você pode ficar na minha vida, dinheiro, né? Você dizer dinheiro, eu recebo você, eu vejo você, você não tem nada a ver com os parangolé que aconteceram na minha família, por aí vai, né? Terceiro que eu trouxe para a gente também olhar sobre isso é o mito da pobreza honrada, né? Então, esse mito dá muito trabalho também. E aí, o mito da pobreza honrada, ele faz com que a família tenha crenças muito arraigadas, né? De que a riqueza é visto como algo que corrompe, né? Então, é como se a pobreza, o culto à pobreza na família. Então, a família existe uma crença de que é honroso você não ser rico, né? Então, o dinheiro só entra mesmo para pagar as contas, mas todo mundo é honrado, todo mundo é muito trabalhador, todo mundo é muito esforçado, todo mundo estuda bastante, faz e acontece. Estou aqui olhando o pessoal do YouTube, viu, gente, do Instagram. Então, assim, faz e acontece, é honrado, não é? Então, a pobreza honrada, ela faz com que os membros do sistema não sintam, não vejam a riqueza ou o dinheiro como uma fonte de prazer, mas de estratégia de sobrevivência, né? De estratégia de sobrevivência. Então, ele vem. E outra coisa, ele também não está associado a valores, né? Ele não está associado a valores. Então, é como se a família não consegue perceber valores ali, né? E também não consegue pensar em prazer, não consegue pensar em deleite, não se permite. E existe no mito da pobreza honrada a culpa pelo prazer. Então, quando alguém se permite sentir algum tipo de prazer, né? Quando alguém se desfrutar, quando alguém é feliz, quando alguém é leve por causa do dinheiro, essa pessoa se sente desconfortável, né? E esse desconforto, ele está associado a esse mito dentro da família, né? Então, a pessoa se nega mesmo ao prazer, se nega, não é? E aí eu já escutei assim, não, mas na casa do fulano é tudo muito simples, é uma casa muito humilde, você vê a casa não tem luxo nenhum, fui lá na casa do fulano, uma casa tão simples, uma casa tão humilde, uma casa que não tinha luxo nenhum, né? Você não vê riqueza ali, mas as pessoas, sabe, muito honestas, de um coração enorme, muito boas, amigas, acolhedoras, um lugar muito limpo. E todo mundo muito bom, muito honesto. E geralmente essas pessoas têm dificuldade de dar esses mesmos elogios aos ricos, né? Então, no mito da pobreza honrada, é preciso perceber o que essa família sente quando você coloca o dinheiro para constelar, né? Quando a riqueza aparece, né? Então, pode ter sido que nesse sistema, né, as pessoas ou não tenham dentro desse sistema a experiência e vivência da riqueza
como uma memória do inconsciente coletivo familiar, não é? Ou tenham tido alguma experiência, alguma situação traumática dentro do sistema, enfim. Só investigando para ver, né? Mas alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Deixa eu ver aqui, pessoal. Ver se tem mais alguém online. Cláudia, Cleide, Flauberto, você ainda está por aí? Já saiu, não foi? Depois você assiste, né? Tá bom. Então, vamos lá, quem eu não falei ainda, boa noite. Mas é isso, gente. Era sobre isso que eu queria falar para vocês, né? O que são os mitos na família, né? Então, para a gente entender o mito, a gente tem que entender o rito, que vem da geração anterior. E aí, herda para a família agora. Eu falei muito en passant, né? Mas para quem não entendeu, a gente está estudando. Quem está chegando agora, eu falei sobre isso, né? Sobre essas situações de mal-estar que podem ter acontecido aí. E encerro por aqui. A live de hoje foi curtinha para poder vocês terem paciência de assistir até o fim. Então, um beijo no coração de todo mundo. Vou ficando por aqui. E a minha agenda está aberta para a gente constelar o dinheiro. E ver aí onde está a trava, né? Se tem aí algum mito que está sendo honrado, que precisa ser constelado. Então, um beijo para vocês. Muita paz, muita luz. E fiquem com Deus, com Deus. Até o nosso próximo café. Beijos. E quem não entrou no meu Telegram, entra no meu Telegram depois, tá bom? Então, deixa eu encerrar aqui a transmissão.